Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém. Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. A palavra de hoje está escrita no livro de 1 Samuel 22, verso 1. É uma palavra abençoada, uma palavra que nos dá direção, confiança, uma palavra que pode mudar a nossa vida. Essa palavra fala de um homem que Deus resolveu honrar, e essa palavra fala que a respeito de Davi, quando Samuel ungiu ele para ser rei, ele foi ungido, mas depois que ele foi ungido, começou a acontecer um monte de coisa na vida dele, e até ele chegar ao trono, foi necessário que ele passasse por vários desafios. E esses desafios, todo escolhido de Deus, é necessário de passar. Esses desafios, quando nós entendemos que temos um chamado de Deus em nossa vida, quando Deus nos avisa que temos esse chamado, todos que já passou por essa terra, que teve chamado de Deus, como Moisés, Josué, sucessor de Moisés, Davi, Elias, todos teve que passar por esses desafios. E nos dias de hoje também não é diferente. Todos nós que temos chamado do Senhor passa por grandes desafios, porque somos testados se nós realmente estamos capacitados para poder viver as promessas de Deus, viver o nosso destino ou não. E é muitas vezes nessa hora dos desafios que o nosso caráter é mudado. As lutas vêm, a tribulação, os desafios de ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Porque é muito fácil viver de qualquer maneira, fazendo o que nós achamos que é certo. Viver do acha é fácil. Agora, viver de uma direção, muitas vezes não é muito fácil, porque estamos acostumados a viver de uma forma e Deus pede para mudar e viver da forma dele. E essas mudanças traz muitas guerras na nossa mente, traz muitos desafios. E Davi, nessa passagem aqui, fala que ele foi ungido como rei e chegou para ele esses desafios. E um desses desafios, acredito que foi um dos últimos, foi a caverna de Adulão, onde ali ele teve que fugir de Saul e entrar nessa caverna. Então eu vou deixar aqui alguns versículos. Esse versículo fala assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna, perto da cidade de Adulão. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldade, ou com dívida, ou insatisfeitos, também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Até aqui. A palavra fala que Davi, fugindo de Saul, foi para essa caverna de Adulão. E essa caverna, quando ele chegou ali, a palavra fala que estava cheia de homens insatisfeitos com sua vida, homens cheios de problemas, de dívidas,
homens que estavam fugindo da sociedade, também escondendo. Mas o processo que Davi estava passando, quando ele chegou ali, naquela caverna, fazia parte do processo da lapidação da vida dele. E fazia também parte aqueles homens da história dele, fazia parte do processo da lapidação dele. E ele chega naquela caverna sem ninguém, sozinho, fugindo de um homem. Mas quando ele chega ali, tinha mais 400 homens nessa situação. E a Bíblia relata que quando ele chega ali, ele começa a treinar aqueles homens que para a sociedade não tinham valor. A Bíblia relata que passa a ser treinado pelo Davi, Davi se torna chefe deles. E a Bíblia relata que aqueles homens passam a ser um exército de Davi. Ali começaria o trono do Davi. Quando ele saiu daquela caverna, ele saiu preparado com um exército de 400 homens para começar a assumir a sua posição como rei. Ali ele encontrou mais uma parte do seu destino, aonde que para muitos era apenas um lugar de fugitivos, estava a provisão para o destino dele. E muitas vezes, a hora que as coisas apertam em nossa vida, e nós chegamos em certa situação de nossa vida, querendo desistir, passando por luta, por prova, mas muitas vezes essa hora é o destino nosso que está se encontrando, para nós viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E a Bíblia fala que Davi saiu dali, já preparado para a guerra, e foi guerrear. Então, caverna não é lugar de fugitivo, é lugar de treino, é lugar de lapidação, é lugar de formação. E ali a caverna formou Davi, preparou Davi para o trono. Então fica aí essa palavra abençoada, que Deus venha a cada dia trazer sabedoria e entendimento para cada um de nós. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te dou graça por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando. Que cada dia o Senhor possa nos mostrar, nos dar sabedoria e inteligência para entender a Tua Palavra. E que a Tua Palavra venha fazer o mover na nossa vida. Obrigado por esse dia que está se iniciando, Pai. Te dou graça e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.